Turma, o assunto de hoje será em geografia, tá? Hidrografia do Brasil, na página 40. Então, o que seria hidrografia? Hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço, como as das águas dos oceanos, dos mares, dos rios e dos lagos. Então, hidrografia é estudo de água. Tudo que tiver hidro na frente está relacionado à água. Fia, estudo. Então, os oceanos e mares são grandes extensões de água salgada que contornam os continentes. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, oceanos e mares são águas salgadas. O litoral, que é essa faixa de terra que tem próximo ao mar, próximo às praias, vamos dizer assim, é a área de contato com a água oceânica. O Brasil tem uma imensa área litorânea, chamada de costa brasileira. Vai do Amapá até o Rio Grande do Sul, tá? Então, se perguntar a você, o que é litoral? Você mora na... Litoral é a parte da terra, a parte do continente, que tem contato com as águas que vêm do mar, tá? A gente mora em uma cidade que é litorânea, porque Salvador ela é banhada por praias, por mar. Tá? Rios. Os rios são correntes naturais de água doce que tomam a direção do mar ou de outro rio ou de um lago. Os rios eles podem ser de duas formas: perenes, que são aqueles rios que não secam, nunca secam. Muitos desses rios nascem no interior do continente e desembocam no mar. Então, ele nasce lá dentro do continente e vai descendo até chegar ao mar. Aí são os rios perenes, rios que nunca secam, tá? Os rios que secam em determinada época do ano são chamados de rios temporários. Em geral, esses rios também nascem no interior do continente e por lá mesmo eles desembocam, tá? Quer dizer que eles descem e ficam por ali mesmo. Então, tem dois tipos de rios, que são os rios que nunca secam, chamados de perenes, e rios que secam em determinado período do ano, que são chamados de temporários. Já está falando de tempo. Então, vamos ver as partes do rio. Tem a nascente, que é onde o rio nasce, tá? Aí vem a margem, que é terras laterais que são banhadas pelo rio. Tem a afluente. A afluente é quando o rio que despeja suas águas em outro rio principal. Se você verificar ali, tem uma aberturinha e já criou um outro rio ali. Então, o rio, ele meio que se dividiu. Uma parte da água permaneceu nesse mesmo rio e a outra foi para um outro rio principal, tá? Leito. Leito é o percurso por onde as águas do rio passam. Então, a parte de terra é chamada de margem. O caminho que o rio corre é chamado de leito. E foz é o lugar onde o rio despeja suas águas. Então, onde o rio termina, vamos dizer assim, é o foz, tá bom? Então, as bacias hidrográficas que tem no Brasil. O que seriam bacias hidrográficas? Bacias hidrográficas são conjuntos de terras drenadas por um rio. A gente já viu que drenagem é retirado, né? Algo que retira. Nela ocorre a captação de água para um rio principal ou seus afluentes. A gente já viu lá, rio principal e afluente é quando se divide e vai para outros rios, tá? Então, as principais bacias hidrográficas que tem no Brasil é a bacia hidrográfica do rio Amazonas, bacia hidrográfica do rio Tocantins, bacia hidrográfica do rio São Francisco, bacia hidrográfica do rio da Prata, tá? O rio São Francisco também é chamado de o Velho Chico. Teve até uma novela na Globo com esse nome e a novela toda passava-se ao redor desse rio. Além dessas bacias, a gente também encontra as bacias costeiras, que também são chamadas de secundárias. Tá? Observe aí nesse mapa. O que está de vermelho é onde tem bacia hidrográfica do rio Amazonas. Você está vendo que não é pouco. Onde está de azul, do rio Tocantins. Onde está de rosa, do rio São Francisco. Onde está de verde é o rio da Prata. E já esse amarelo é onde tem outras bacias que são chamadas de costeiras ou secundárias, tá bom? Então, se você verificar, a maior bacia hidrográfica é a do rio Amazonas, tá?
Então, bora lá. Lagos e lagoas são acumulações de água de grande ou pequena profundidade em depressões. Então, ao redor é mais alto e no centro onde está o lago e a lagoa é mais profundo, tá? Existem lagos naturais que são formados por fontes naturais vindas de um olho d'água ou desvio de um rio. E existe também os lagos artificiais que são construídos pelo homem. Ele constrói para obter algum progresso. Tanto que tem países, como eu já tinha dito antes na sala de aula, que eles não têm, cidades mesmo de alguns países que não tem água natural doce, só tem a água do mar. Então eles criaram alguns lagos artificiais na cidade com água potável mesmo. Tanto que eu falei na sala que tinha alguns clubes que a água era potável, água mineral, desculpa, que era com água mineral. A barragem de Sobradinho, que é essa barragem que está vendo aqui na primeira imagem, foi construída para se ter uma fonte geradora de energia elétrica. E em um dos lados dela tem um lago, que foi um lago artificial, que foi criado, tá? Observe aí na imagem do outro lado, já está um lago artificial que foi criado na barragem de Sobradinho. Quando um tipo de construção artificial é um açude, que é destinado a represar a água dos rios, das levadas ou da própria chuva para ser utilizada na agricultura, na indústria ou no abastecimento de povoações. Como assim? Açude é algo criado para acumular a água. Pode ser a água de um rio, pode ser a água da chuva, porque geralmente nesses locais não tem muita água, falta muita água. Então eles criam açudes para acumular água no período das secas eles utilizaram, tá? Principalmente para a agricultura. Os lençóis freáticos são formados pela água que entra pelo solo e passa por várias de suas camadas até formar um reservatório de água no subsolo. A gente já viu que na crosta terrestre tem um solo e logo abaixo tem um subsolo. São várias camadas de terra, são várias camadas. E aí a água vai passando, olha na imagem. A água vai adentrando na terra e embaixo cria um lençol freático. Então, as várias camadas do solo pelas quais a água passa, filtra a água, limpa ela. Dessa forma, as águas que tem no lençol freático são consideradas água potável, são águas limpas, porque ela passa por várias camadas de terra. Então, observe na imagem, tem água em cima, e aí conforme tinha abertura no solo, a água foi entrando, passou para o subsolo e lá se depositou. Essa quantidade toda de água que você está vendo, essa parte azul embaixo, é porque a água desceu e criou assim um lençol freático. Se a pessoa cavar, ela pode consumir aquela água porque ela está limpa, porque foi filtrada devido às camadas do solo. Tá? Então a água potável, que é a água que a gente utiliza, é aquela água própria para o consumo humano. Por isso os lençóis freáticos são importantes e muitas vezes são a única forma de se obter água em um determinado local. A forma mais comum de se obter água no lençol freático, como eu já tinha dito, é abrindo um poço artesianos e construindo cisternas, que seria você cavar. Você vai cavar para poder conseguir retirar a água que está no lençol freático, tá? Há uma grande preocupação constante com os lençóis freáticos, porque eles podem ser poluídos pelo uso incorreto de agrotóxicos. A gente viu na outra imagem que o lençol freático ele está no subsolo. A água que está no subsolo, se alguém planta naquela região acima daquela água e fica utilizando agrotóxico, a gente sabe que vai descer para o solo e do solo vai passar para aquela água. Então, logo aquela água vai ser imprópria para o consumo, tá? Por conta do agrotóxico, os resíduos de minerais e também de atividades industriais. Como assim? Se tiver uma fábrica ali próximo e aquela fábrica despeja o seu lixo, o seu esgoto de forma inadequada, vai poluir o solo, vai contaminar o solo e logo vai contaminar também a água que estiver no lençol freático naquele local, tá? Então, o desmatamento também é um problema, pois pode tornar extinto um lençol freático, visto que diminui a capacidade de filtração do solo. A gente já viu isso em ciências, que um solo, quando ele é desmatado, quando ele é queimado, ele perde suas propriedades, ele fica infértil. Então, o solo ele diminui a capacidade de filtrar a água. Então,
Também o desmatamento também é uma forma de contaminar os lençóis freáticos. Observe esse nessa imagem. Aí é um lençol freático que tem para o lado da China. A China é um país imenso não, né? Muito populoso, vamos dizer assim. E cerca de 60% do lençol freático que tem na China é contaminado, é poluído. Se eu for pesquisar na China, a China é um dos países mais poluentes do mundo, tá? Nossa atividade de hoje, de 4 de junho, será no livro de Geografia, na página 43 e na página 44. Bom estudo!